Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, meus irmãos. Nós vamos fazer uma leitura novamente dos versículos 1 até o versículo 13, mas nós vamos dar continuidade hoje às exposições a partir do versículo 3. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao 13, mas a exposição dessa manhã será a partir do versículo 3. Então, Gênesis, capítulo de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Amém. Meus irmãos, nós temos, nesses últimos dias, exposto o livro de Gênesis, primeiro livro das Escrituras, primeiro livro do chamado Pentateuco, ou Torá, de autoria, então, de Moisés. E como vimos, ele o escreve baseado tanto naquilo que o próprio Deus lhe revelou diretamente, uma vez que a própria Escritura testemunha que Deus falava com Moisés face a face, como também ele falou de coisas oriundas de outras fontes, como, por exemplo, a tradição oral que havia entre os hebreus, e até mesmo escritos como o livro dos justos, que Josué referencia lá no capítulo 10, versículos 12 ao 13 de seu livro. Além também das cosmogonias pagãs, que certamente eram do conhecimento de Moisés, uma vez que ele foi educado na corte do Egito, e certamente ele conhecia, e o povo de Israel também conhecia acerca daquilo que era ensinado, principalmente, e crido, principalmente no Egito. E sendo assim, então, em Gênesis, Moisés tem como propósito maior instruir o povo de Deus a um correto entendimento acerca das origens do universo, das origens do mundo como nós conhecemos, da própria humanidade, da aliança do seu povo e principalmente do próprio Deus, considerando, irmãos, que essas pessoas estavam há 400 anos vivendo no Egito, adorando conforme o padrão deles adorarem, conhecendo conforme o padrão que eles obtinham conhecimento e relacionando-se uns com os outros de acordo com a ética de Faraó, vivendo então assim como eles viviam. Portanto, era necessário que lhes fosse revelado a verdade de um modo especial, para que então
eles pudessem aprender, e não a partir de qualquer pessoa, mas aprender a partir do próprio Deus, que não há outro Deus além dele. Por isso Moisés, então, inicia o texto falando do princípio, ressaltando através dessa primeira palavra da Escritura a eternidade de Deus. Antes que houvesse mundo, Deus era. Ele é. E será sempre o único, vivo e verdadeiro, glorioso, todo-poderoso Elohim, revestido de majestade e glória. E ele diz que no princípio Deus criou o universo, ex nihilo, ou seja, a partir do nada, pois nada existia antes do Senhor, nem simultaneamente a Ele, meus irmãos. Revela ainda que esse Deus, portanto, é distinto de sua criação, e não uma parte dela, como criam os pagãos e como creem muitos até hoje. O Deus que estava no princípio não é um Deus mudo, não é um Deus que não se move, ao contrário, ele é um Deus que fala, é um Deus que se revela pela linguagem articulada da fala, um Deus, portanto, pessoal, que se relaciona com aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança, e ele faz isso através da sua palavra. Ele é todo-poderoso. E ele é todo-poderoso porque ele traz à existência aquilo que antes não existia. Ele cria, ele estabelece, ele forma, ele coordena e ordena tudo que foi criado. E ele o faz não de modo aleatório, não de modo casual, mas ele o faz com um propósito, um fim último. Logo, meus irmãos, se há um princípio, há também um fim. E se há princípio e se há um fim, há um objetivo, de modo que as coisas acontecem não de forma ocasional, não de forma aleatória, como criam os egípcios, que tudo surgiu do caos, das águas tempestuosas de Num. De modo algum, Deus fez todas as coisas casuisticamente, visando um objetivo, um fim, a saber, a sua glória. E sendo assim, após afirmar então a transcendência de Deus, enfatizar a sua distinção perante aquilo que ele criou, nessa proposição geral do versículo 1, Moisés então passa a explicar especificamente os detalhes disso nos versículos seguintes, como podemos ver aí no versículo 2, onde ele declara que a terra criada estava sem forma e vazia. Ora, esses termos aqui no versículo 2 dizem respeito à condição do mundo visível. É como alguém que está olhando do nosso plano e todas as coisas sendo reveladas e sendo criadas a partir de um princípio. E a pergunta então que surge para nós era: que condição era essa? A condição de um mundo ainda informe, improdutivo, inabitado ainda. E nesse sentido, podemos nos referir a esse estado como um estado de caos, cuja descrição do mesmo serve de introdução para o que vai ser revelado em seguida. E a pergunta é: e o que vai ser revelado em seguida? Que o Espírito de Deus, ativamente, sobre esse caos, sobre essa terra informe, vazia, escura, sem vida, transforma ela em um cosmos belo e cheio de vida. Portanto, mostra o caráter daquele que é o dono da vida, que faz o que outrora era inabitável e sem forma, ele dá uma forma, e não somente isso, ele dá vida. De algo inabitável para algo habitável.
E é por isso então que ele diz: havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Os termos aqui traduzidos por trevas e abismo, nesta segunda parte do versículo 2, estão comunicando, assim como os termos sem forma e vazia, da primeira parte do versículo 2, a condição da terra em seu estado inicial. Uma terra informe, inabitada. Porém, Deus, o mesmo que a criou, a transformou em um lar real, através da ação do seu Santo Espírito, que pairava ou movia-se sobre as águas, no sentido de que as dominava para que aqueles que ainda seriam criados à sua imagem e semelhança viessem habitar. E é interessante, porque no processo da nova criação, na pessoa de Jesus Cristo, mais uma vez, o Espírito faz de uma terra sem forma e vazia, uma terra habitável, e gera nela a vida. Eu falo do ventre de Maria. E sendo assim, o autor passa então a nos dar maiores detalhes de como isso foi feito nos versículos seguintes. Então observem aí, meus irmãos, no texto, que o primeiro detalhe que ele nos revela diz respeito à forma como o fez. E que forma foi essa? Qual foi a forma que Deus fez todas as coisas? A palavra. Vejam aí, versículo 3 ao 5. E disse Deus, e disse o Senhor, falou o Senhor, haja luz. E o que acontece, irmãos, quando Deus dá a ordem, haja luz? Houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então percebam aí, queridos, que através da palavra, o Espírito que pairava sobre o caos ou sobre a terra, até então sem forma e vazia, executa o que havia sido dito pelo próprio Deus, passando a fazer a separação e, portanto, a distinção de cada uma das coisas que ele foi ordenado. E qual foi a primeira coisa? A luz. Haja luz e houve luz. O salmista diz no Salmo 139, versículo 12, que as trevas e a luz são iguais para Deus. E isso nos ajuda a entender o que Moisés quer destacar aqui. Moisés quer destacar aqui que a luz foi o primeiro de todos os seres visíveis que Deus criou e deu forma. E ele não a fez para que pudesse contemplar as suas obras, mas para que ela fosse a todos manifesta. Sem luz, as belezas da natureza não seriam percebidas, e muito menos seria possível discernir as diferenças dos inúmeros objetos e seres que seriam criados. Logo, como diz o reformador João Calvino, era próprio que a luz por meio da qual o mundo havia de ser adornado com tal excelente beleza fosse primeiramente criada. E esse foi também o começo da distinção entre as criaturas. E é interessante você notar, porque a luz aqui antecede os lumiares. Antecede aqui os luminares, o sol, a lua, as estrelas. E por que essa luz difere dos luminares? Ora, por que essa ordem está descrita dessa forma? Para enfatizar que o Senhor é a fonte última de luz, a qual Ele é capaz de nos comunicar sem o sol e a lua. Mas tão somente com o resplandecer de sua glória. Essa realidade, mais uma vez, deflagrava então o engano das religiões pagãs, que deificavam a criação, prestando culto a essas coisas como seres criadores, quando na verdade foram criados.
Sendo assim, a luz é a grande bênção que o Senhor Deus concede à sua criação. Por isso diz Moisés, e viu Deus que a luz era boa. A luz era boa, disse o Senhor. Devemos lembrar que essa expressão, e viu Deus que isso era bom, para a cultura daquele período, essa expressão dizia respeito a algo funcional. É como alguém que pensava em criar um canal para desviar o curso da água do rio e irrigar a sua planície. Então ele faz isso e quando ele olha e vê que a água está saindo do rio e passando pelo canal que ele fez, irrigando a sua planície, ele olha e diz, está funcionando. Então ele olha e diz, isso é bom. A luz era boa, disse o Senhor. E ele então a separa das trevas. E ele dá um nome, ele nomeia. Dia e noite, tarde e manhã, o primeiro dia. Veja, dar nomes mostra a superioridade de Deus sobre aquilo que está sendo criado. Notem então que nessa ação, ou nesse ato de distinguir as coisas criadas, a sabedoria de Deus começa a ser manifestada em palavra. Em palavra. E é interessante nós nos lembrarmos que nós estamos falando aqui de criação, Deus dando nome às coisas que estão sendo criadas por Ele, demonstrando assim a sua autoridade sobre tudo que foi criado. E nos ensina também, lá em Mateus capítulo 1, que tem um paralelo com a Torá de Moisés, quando do nascimento do unigênito Filho de Deus, quem dá o nome da criança não são seus pais. Não é aquela como os mariólatras gostam de colocar numa posição que sem ela nada do que havia sido feito se fez. É Deus quem diz como a criança iria se chamar. Para mostrar que a autoridade daquele filho é do pai. E não dos seus pais terrenos. E certamente ela foi honrada, irmãos. E a analogia é muito pertinente. Da criação, à queda, à nova criação. Um ventre caótico, de algo pecaminoso, mas o Espírito de Deus paira sobre o ventre e traz vida, e traz forma, e dá forma. Cria mais uma vez a partir do nada. E não da decisão humana. Porque Deus não existe por nossa causa, irmãos. Deus não necessita do meu ou do seu consentimento para fazer absolutamente nada. E a Escritura é muito clara em dizer que todas as coisas são feitas segundo o conselho da sua própria vontade. Então, nessa ação, ou nesse ato de distinguir as coisas criadas, a sabedoria de Deus também começa a ser manifestada em palavra. E é interessante, não é? Sabedoria e palavra. Como essas coisas vão ser enfatizadas durante a história da redenção na Escritura. Sabedoria e palavra. Dois termos que carregam em si o eterno. Dois termos que nos revelam a segunda pessoa da Trindade e uma realidade oculta por séculos, até que essa realidade se manifestasse em carne, Jesus Cristo, o Senhor. Ora, não declarou o sábio? Abram as Escrituras em Provérbios 8, por favor.
Provérbios 8, vejam aí o que diz os versículos 23 ao 30. Desde a eternidade, está falando da sabedoria, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Agora, se você quiser, pode ir para João capítulo 1, versículo 1, onde o apóstolo de Jesus diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ele está apontando para Gênesis 1. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E mais uma vez, então, somos lembrados nessa manhã que a luz veio ao mundo, irmãos. Não apenas quando o mundo foi criado, mas também quando foi recriado. E mais uma vez, os homens amaram mais as coisas criadas do que o próprio Criador. E João vai dizer, eles fizeram isso porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Porque suas obras eram más. Sabe como isso se reflete no seu cotidiano? Quando você prefere ficar em casa, num dia como esse, deitado na cama assistindo televisão, ao invés de vir adorar o seu Deus que o convoca para se deleitar nele. Porque a maioria das pessoas no mundo, essa hora, não estão sequer, apesar de habitarem naquilo que o Senhor criou, sequer, por um instante apenas, lembrando de, pelo menos, render graças por ter levantado e colocado o pé no chão. Quanto mais de ter o prazer de juntar-se a outros, para bem dizê-lo, em um único dia da semana. Não é interessante? Porque o que a serpente usou de uma única árvore no jardim, que Deus havia dito para não comerem do fruto, e ainda explicado o porquê que não deveriam comer, porque se comessem morreriam. Uma única árvore, de inúmeras outras. Um único dia, dentre 7. E muitos de nós achamos ruim. Amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Irmão, você já percebeu que é geralmente nas trevas que o mal se manifesta? Que os atos mais libidinosos e promíscuos acontecem?
É nas trevas que acontecem os adultérios, os assassinatos, as difamações, a inveja, a cobiça. Todas essas coisas acontecem, vou usar uma metáfora aqui, ao apagar das luzes, no oculto, nas trevas. Porque assim são as obras de Satanás e de seus asseclas. Tudo é feito às escondidas, nas trevas. Ninguém fala mal de outro na frente dele. Fala nas trevas. Ninguém planeja tirar a vida de outro na frente dele. Planeja as ocultas. Ninguém tenta cometer um adultério falando para a esposa. Faz as escondidas. E o texto de João nos lembra exatamente dessa realidade, irmãos. Tão perceptível em nossos dias. E é por isso que ele enfatiza tanto que todos aqueles que praticam o mal não gostam da luz. Por que não gostam da luz? Ora, porque a luz revela as suas obras. Ouvem um sermão como esse e se sentem ofendidos. Saem bravos. Sabe por quê? Porque as suas obras são más. E neles não habita a luz. Porque se habitasse a luz dissipa as trevas. Ouviria e reconheceria que há trevas em seu coração. Quem pratica a verdade, diz o Senhor Deus, aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas. Não age às ocultas. Sabe por quê? Porque tudo que ele faz em Deus, e para a glória do seu santo nome. Mas quem gosta de fazer as coisas às ocultas, encobrindo os seus erros, os seus pecados, ainda fica com aquelas desculpas esfarrapadas. Não, mas eu me disciplinei. Mentiroso. Mentiroso. Eu ainda digo mais, covarde. Porque quem diz assim, eu me autodisciplinei, é covarde. Porque antes que os outros saibam, já está dando um jeitinho para aquilo que faz as ocultas não vir à tona. Covarde. E eu digo, o reino de Deus não pertence a esse tipo de gente que acha que pode esconder dos homens aquilo que é impossível de esconder a Deus. O juízo de nenhum homem pode se comparar ao juízo de Deus. É por isso que Deus faz então essa distinção, irmãos, entre luz e trevas. Assim como na criação Deus separou e distinguiu quem era uma da outra, Jesus Cristo, ao inaugurar a nova criação, também nos separou e nos distinguiu como seu povo. Abra suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, por favor. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículo 9. O apóstolo Pedro diz, vós, os que estão em Cristo, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, debaixo dos primeiros céus e da primeira terra, nossos primeiros pais trocaram a luz pelas trevas, a vida pela morte.
Entretanto, ao ressurgir dos mortos, Jesus Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, da morte para a vida, sob novos céus e nova terra. E eu pergunto a vocês nessa manhã, o que vocês têm feito com isso? Tem permanecido nas trevas? Ou em Cristo têm sido aperfeiçoados na luz? Vejam, na criação, Deus deu continuidade à sua atividade criadora por meio da palavra. Assim como faz na nova criação em Cristo Jesus. É por isso, então, que diz ao findar do primeiro dia, versículos 6 ao 8, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Mais uma vez, nós temos aqui aquilo que nós chamamos de fórmula criacional. Percebam que em cada ato criativo de Deus, em cada dia da criação, Moisés tem um formato que ele segue. Ele divide esses atos criativos em 7 estágios. A proclamação, através da palavra, e disse Deus. A ordem, haja luz, houve luz. A ação, fez, pois, Deus. A execução, ou seja, a confirmação daquilo que foi feito, e assim se fez. A aprovação. Tudo foi feito muito bom. E a nomeação. Deus chamou de firmamento. E então o número do dia. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E agora nós estamos diante do segundo dia de criação. E o texto nos diz que no segundo dia, Deus criou pela palavra o firmamento. Na língua hebraica, esse termo firmamento carrega um significado de expansão. Algo semelhante a uma folha aberta ou uma cortina esticada que serve para estabelecer um intercurso, uma relação tanto entre as águas que se encontram acima e debaixo dos céus, ou seja, para estabelecer uma distinção entre a fonte das águas da chuva das águas que estão sobre a terra. As águas envoltas nas nuvens das que estão sobre a terra, como o mar, das águas da terra, como dos rios. E isso o texto de Deuteronômio 11 nos ajuda a entender melhor. Abram aí Deuteronômio 11, versículos 10 ao 12. Observe que o Senhor está exortando o povo a guardar os seus mandamentos para que sejam fortalecidos e assim possam entrar e possuir a terra que Deus havia estabelecido para eles na terra de Canaã. Mas veja o que ele diz aí. Deuteronômio 11, 10 a 12. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente com o pé, a regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. O segundo dia da criação nos ensina a diferença entre aquilo que desfrutamos como fruto daquilo que se encontra debaixo do firmamento com aquilo que o Senhor, acima do firmamento, nos concede. E essa é uma realidade da qual não podemos fugir, meus irmãos. Porque quão superiores são as dádivas que o Senhor nos concede dos mais altos céus. Em sua obra criadora, Deus estabelece uma separação entre luz e as trevas, entre as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. Todas estas coisas criadas são estabelecidas e ordenadas, ao passo que o salmista pode louvar a Deus por isso, como faz no Salmo 8, versículo 19.
Mas o que ele viu? O que ele conseguiu contemplar nessas coisas? Ora, ele viu, ele enxergou, ele percebeu o quão maravilhosamente Deus havia criado, separado e formado o cosmos. E ele não observou apenas a beleza estética de tais coisas, como a luz, os céus, o firmamento e as águas, mas principalmente a ordem perfeita com que cada uma foi organizada e de que modo tão extraordinário funcionava. No entanto, nem todos entre nós têm enxergado essa superioridade, não é verdade? Quantos não têm achado maior beleza e melhor desfrute naquilo que foi desenvolvido pelo homem? Quantos não têm trocado o convite do Senhor para o seu banquete dominical por algumas moedas de prata? Quantos não têm desprezado o deleite da presença de Deus pelos prazeres deste mundo fugaz? Será que assim como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos procurado separar do caos das nossas vidas, colocando em ordem esta? Separando luz de trevas? Ou será que temos agido apenas como animais que não foram criados à imagem e semelhança de Deus, pelos nossos instintos, pelas nossas paixões? Como seres racionais, temos procurado nos aproximar da luz. Temos buscado a salvação em Cristo Jesus, ou estamos contentes com a perdição e o sofrimento eterno? Temos distinguido bem em nossa mente aquilo que provém de Deus, portanto dos céus, portanto da luz, do que é desse mundo, do que é do homem caído. Como novas criaturas de uma nova criação, temos contribuído com a obra que Cristo iniciou em nós. Fazendo do caos de nossos corações um mundo belo, habitável e cheio de vida. Vejam aí, irmãos. Deus fez de uma terra informe e inabitada um lugar real. Sabe como ele fez isso? Sabe como ele fez isso? Versículo 2: o Espírito de Deus pairava. Sabe como ele faz isso em nós? O Espírito, o mesmo Espírito, habitando em nós. Como ele faz? Primeiro ele trouxe luz onde havia apenas trevas. Depois ele estabelece o firmamento. O que ele faz? Separa. Distinguindo uma coisa de outra. E aí ele separa aquilo que está acima do que está abaixo. Aquilo que é luz daquilo que é trevas. O que é mesmo o papel do Espírito Santo? Convencer o homem do juízo. Juízo que quem opera? Deus. Ou seja, da justiça de Deus e do pecado. Luz e trevas, não? Mas o que é que Gênesis tem para nos ensinar, não é? E qual é a conexão que tem com o Novo Testamento? E sendo assim, no terceiro dia ele estabeleceu que as águas abaixo do firmamento, ou seja, dos céus, fossem reunidas, então, de um modo que a porção seca viesse a se mostrar.
E aí, irmãos, prestem atenção aí, a forma como o acúmulo das águas terrenas no mar e o aparecimento da terra seca se deram. É interessante porque isso não nos é informado. É provável, no entanto, que a separação tenha sido causada tanto por depressão quanto por elevação. Com a terra seca, então, as montanhas naturalmente se ergueram. Mas nós não temos ainda explicações físicas, nem no relato diante de nós, nem da descrição poética da criação, como, por exemplo, o salmista faz no Salmo 104. O que temos é que Deus chamou a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mar. E tanto a terra quanto o mar, ambos são constituintes do globo, por cuja separação sua formação foi completada. E os mares aqui incluem os rios que correm para o oceano, os lagos que são como se fossem fragmentos destacados do oceano, embora não sejam especialmente mencionados aqui. Então, pelo ato divino de nomear os dois constituintes do globo e a aprovação divina que se segue, esta obra é marcada com permanência. Até aqui, terra seca, até aqui, mar. E o segundo ato do terceiro dia, o revestimento da terra, então, acontece. Com o que Deus reveste, irmãos? Vegetação. E olha como isso está conectado a Ele. Por ordem de Deus, a terra passa, então, a produzir o que agora? Relva. Erva que dá sementes. Árvores frutíferas. 3 classes que abrangem todas as produções do reino vegetal. Relva, erva que dá sementes, árvores frutíferas. Dessa forma, como a terra foi criada e concedida ao homem para o seu sustento e manutenção, a provisão presente foi feita pelos produtos imediatos da terra nascente, que, em obediência à ordem de Deus, assim que foi feita, tornou-se logo frutífera e trouxe ainda erva para o gado e erva para o serviço do homem. É Deus pegando aquilo que era caótico e transformando em algo magnífico. E note que a provisão igual foi feita para o tempo futuro, pela perpetuação de vários tipos de vegetais, cada um tendo em si a sua semente, segundo a sua espécie, para a continuidade de um ser que ainda viria a ser criado. Mas talvez você esteja se perguntando então, pastor, o que mais isso tem a nos dizer? Muitas outras coisas, meus irmãos. Em primeiro lugar, que não apenas a terra é do Senhor, mas a plenitude dela. Ele é o legítimo proprietário e possuidor soberano. Não apenas da terra em si, mas de tudo que nela há. Segundo lugar, que a terra era vazia, mas agora através da palavra. Através do quê, irmãos? Da palavra. Ela se torna o quê? Cheia de riquezas. Terceiro lugar, que essa providência comum é uma criação continuada. E nela, nosso Pai trabalha até agora. A terra ainda permanece sob a eficácia deste comando de produzir grama, ervas, seus produtos anuais. E embora, estando de acordo com o curso comum da natureza, e estes não sejam milagres permanentes, eles são exemplos permanentes do poder incansável e da bondade
inesgotável do grande Criador e Senhor do universo. Quarto lugar, é bom prover as coisas necessárias antes que tenhamos ocasião de usá-las. Deus proveu tudo antes que os animais e o homem fossem feitos. Ele prepara todo o cenário, como diz João Calvino. Todo o cenário cósmico para o grande ato. Antes que os animais e o homem fossem feitos, havia grama, ervas preparadas para eles. Olha a sabedoria do Deus que cria. E quão maravilhosa a graça que Ele nos concede todas essas coisas. Quinto e último lugar, que Deus deve ter a glória de todos os benefícios que recebemos, dos produtos da terra, do alimento, não apenas espiritual, mas físico. Portanto, você que reclama muitas vezes do almoço, do jantar, daquilo que Deus colocou na sua mesa, pare de blasfemar contra aquilo que o Senhor lhe deu. Ache contentamento no pouco ou no muito. Se Deus lhe concedeu quiabos para você comer, coma com deleite. Se Deus lhe deu picanha para comer, coma com deleite. E ainda, se Deus não lhe der o alimento daquele dia, agradeça-o pela oportunidade de render graças pelo fôlego de vida que você tem. Porque é a Ele que deve ser dada a glória por todos os benefícios que recebemos, quer seja dos alimentos físicos ou espirituais. Porque é Ele quem ouve os céus quando eles ouvem a terra. E se tivermos, pela graça, interesse naquele que é a fonte, quando os riachos secarem e a figueira não mais florescer, ainda assim, poderemos nos alegrar nele. Que o Senhor, então, nos ajude, meus irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra nessa manhã, em que tu nos instrui com o primeiro livro escrito da tua revelação especial a nós. Que o teu nome seja sempre, Senhor, exaltado e glorificado nas nossas vidas. E que sejas tu, Senhor, a sempre nos ensinar acerca da verdade e que a verdade nos transforme. E que o teu Santo Espírito nos guie em todo o proceder, que glorifique o teu santo nome, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. É assim que te oramos.